Então vamos começar sentadas, pernas cruzadas. Deixa as mãos sobre os joelhos. Fecha os olhos um pouquinho e observa que muitas vezes, a maioria das vezes, é muito mais fácil olhar para os defeitos dos outros, para o que falta no outro, para como resolver a vida do outro. É muito fácil resolver os problemas das outras pessoas. Muitas vezes a gente não consegue nem entender por que que eles ainda estão naquela situação, naquele mês, naquele labirinto. Então, o caminho do yoga, muitas vezes, o caminho do autoconhecimento, ele é muito solitário. É a gente colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, é a gente não tentar resolver o problema de ninguém. Não quer dizer que a gente não possa ajudar, não quer dizer que não é para a gente servir, mas a gente está cheio de encruzilhadas para resolver, cheio de nós internos. E é nele, e é na gente que a gente tem que focar. Então, deixe que esse agora seja o seu momento de olhar para dentro, o seu momento de resolver as suas questões, os seus padrões. Você vai unir o dedo polegar e o dedo anelar, o anular. Une esse dedo que tem um caminho direto para o coração. Respira fundo, respira longo. Concentra no coração. Vem agora para esse refúgio que é só seu. Respira longo. Hoje é uma prática de permanência, uma prática menos fluida, uma prática que nos aterra. E essa é a maior dificuldade para muita gente, principalmente vatas, que já tem essa tendência para o ar, para o éter, adoram o movimento, a fluidez. E hoje a gente vai ficar um pouquinho mais nas posturas, observando o nosso próprio corpo, as amarras que o nosso corpo tem e como a gente pode liberar isso no corpo, que é o lugar que a gente estoca tudo que a gente já viveu. A sua biologia é a sua biografia. O seu corpo conta toda a sua história. Uma história de introspecção, de extroversão, uma história de autocuidado ou de desleixo, uma história de disciplina ou da falta dela, uma história de estar aberto ou não.
Então fica um pouquinho nessa primeira postura da prática, esse Siddhasana, nessa postura aqui, ativa os nossos siddhis, as nossas paranormalidades. Daqui você entrelaça os dedos das mãos, traciona a coluna, sente o cóccix indo lá para baixo, as mãos para cima. Respira. Expira, começa levando a mão esquerda lá para o joelho direito, mão direita para trás, gira a cabeça. Respira fundo e observa a respiração. Volta, faz lá para o outro lado. Mão direita para o joelho esquerdo, deixa a mão esquerda lá para trás, torce sobre o seu próprio eixo. Olha para trás, observa seus ombros, observa o seu alto das costas, meio das costas. Respira, volta. E daqui a gente passa as pernas para trás, fica sobre os joelhos. Estica a sua perna esquerda para o lado, deixa o joelho direito no chão. Mão direita bem embaixo do seu ombro direito. Estica o braço esquerdo, estica como se fosse uma continuação lá do pé. Olha para sua mão esquerda e respira aqui. Observa se os seus quadris estão indo para trás, se você consegue empurrar eles um pouquinho mais para frente, para abrir o seu psoas. Respira fundo. Sente onde que está alongando, desde a perna, a cintura, as costelas, o ombro. Daí sobe o braço esquerdo na mesma linha da mão direita. E você vai colocar o pé direito em cima do seu pé esquerdo. Fica aqui um pouquinho. Respira, vai ativando os dedos das mãos, o braço, a cintura. Respira, se observa. Quem cansar, coloca o joelho de novo no chão. Quem puder, continua aqui mais um pouquinho. Força no braço. Agora, ó, mão esquerda faz um ganchinho no dedão do pé direito, tenta esticar a perna direita aqui, ó. Pra frente, força, força, ó. Voltou o joelho direito pro chão. A gente vai subir, mão esquerda lá pra perna esquerda. Inspira, sobe o braço direito e fica aqui. Sentindo, abrir espaço nos pulmões, na respiração. Respira longo. Observa se você está com essa tendência de ir lá para trás. Se você consegue empurrar o seu osso púbico para frente. E volta. A gente vai, ó, girar para o pé esquerdo e ficar aqui um pouquinho. Ainda sem forçar muito, ó. Só esticando bem a perna esquerda. Respira. Agora, ó, vai soltando assim, ó, o pé esquerdo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Descendo cada vez mais. E daí vai esticando agora a perna direita lá para trás, pro Hanumaná. Tenta ficar. Respira, se observa. Observa as resistências. Não fica no ponto máximo. Para não ficar aqui se torturando, querendo voltar.
Imagina que de 0 a 10 de desconforto, você fica no 8. Respire e vai tentando descer. Respire e vai tentando descer. E vai percebendo o corpo cedendo, levanta um pouquinho mais o tronco. Ah, libera, ó. Percebe que soltou as amarras dos quadris e dobra o seu joelho lá de trás, ó. Dobra o seu joelho direito, deixa a perna esquerda esticada, deixa a mão esquerda lá para a coxa direita, inspira, sobe o braço direito, mão direita tenta chegar lá no pé esquerdo. Tenta fechar os olhos. Respira, fica a sós com os seus pensamentos, com as suas aflições até que podem vir nas posturas. Observa a respiração, tenta fazer a prática de hoje com os olhos fechados. Respira fundo e vai soltando. Se você tá na tensão aqui no corpo, como seria liberar? Mas deixa o braço não cair aqui em frente ao rosto. Deixa o seu braço direito lá para cima. E respira. Inspira e sobe. Sobe, vai dobrar o pé esquerdo, dobra o pé da frente. Segura com a mão direita no pé direito, vai tentando abrir aqui, ó, o joelho. E vai aproximando o calcanhar do glúteo. Fica aqui um pouquinho, sentindo pessoa. E observando onde que tá abrindo, o que que tá abrindo, o que que tá liberando. Traz o pé aqui pro cotovelo, ó, sobe o braço. Tenta colocar o braço esquerdo entrelaçando lá nos dedos da mão direita. Respira fundo, abre o peito. Vai buscando, quem ainda não entrelaçou, vai buscando escorregar o pé pro cotovelo. E respire, sente abrir. Vai tentando abrir mais o cotovelo. Vai perguntando pro corpo como você pode criar mais expansão a partir daqui. E daí solta tudo. Solta, ó. Traz a planta dos pés para frente. Calma, o corpo provavelmente está pedindo, né, a compensação, às vezes está até se sentindo torto. Entrelaça os dedos das mãos lá nos dedos dos pés, fecha os olhos um pouquinho, abre o peito, observa a respiração, respira longo, inspira, olha lá para cima, expira, solta a cabeça lá para os pés. Você pode usar os cotovelos para baixar os joelhos, você pode deixar os cotovelos no chão, observa como você se sente melhor. Solta a cabeça, fecha os olhos, vai para dentro. Inspira, sobe o tronco, eleva os seus joelhos, cruza as pernas e a gente vai passar as pernas para trás. Então, ó, empurrou as mãos para o chão, inspirou, subiu os quadris e puxa, empurra os pés lá para trás. E senta sobre os calcanhares. Sobe os quadris, estica a sua perna direita para o lado,
Mão esquerda para o chão, ó, cuidado para não ir lá para trás. Puxa, estica o seu braço direito como uma continuação do seu pé direito. Observa se a bordinha do seu pé direito está chegando lá no chão. Olha para sua mão direita, respira, se observa. Observa o corpo, a vibração, respira. Hum. Sente bastante expansão, cápula, clavícula, esses ossos ali que envolvem as costelas, os ombros. Agora sobe o seu braço direito na linha da mão esquerda e o pé esquerdo por cima do pé direito. Coloca lá, um pé em cima do outro, respira e fica, sustenta. Força nos dedos, força no punho. Lembra, ó, cansou? Traz o joelho de volta pro chão. Vou ficar aqui mais um pouquinho. Agora faz um ganchinho, ó. Mão direita, dedo indicador e médio segura no dedão do pé esquerdo, estica para frente agora, nesse momento. Estica só para frente. Volta, ó, o joelho pro chão, sobe o tronco. Cuidado para não levar os quadris para trás. Traz o osso púbico para frente. Mão direita em cima da perna direita. Inspira, sobe o braço esquerdo e flexiona o tronco pro lado. Não precisa apoiar a mão na perna, não é para soltar a força ali, mas vai deixando a mão escorregar lá pro tornozelo. Deixa a cabeça acompanhar, ó. A cabeça acompanha a curva da coluna. Inspira, volta e gira pro seu pé direito. Fica aqui um pouquinho ainda dessa distância que você tá. Respira fundo, observa a respiração. Agora, ó, um pé para um lado e para o outro, pé direito, e escorrega o pé esquerdo um pouquinho mais para trás, mas vai devagar. Vai soltando aos pouquinhos. Respira longo, observa a respiração. Vai descendo um pouquinho mais. Vai descendo. Agora, ó, libera. Você estava segurando, solta um pouquinho mais. Tenta não ficar assim inclinando o corpo para frente. Tenta levantar a cabeça. Como seria levantar a cabeça? E solta tudo, solta, libera. Cuidado para não girar o corpo para o lado direito. Agora gira o corpo para o lado direito. Flexiona a sua perna esquerda, deixa a direita esticada. Mão direita lá para a perna esquerda. Inspirou, subiu o braço esquerdo. Mão esquerda lá para o pé direito. Tenta soltar mais a cabeça, não deixa o braço cair em frente ao rosto. Ai, vai achando conforto aqui. Fecha os olhos. Imagina que tem uma forminha pro asana. E você vai se ajustando. O corpo está saindo da rigidez. Ele está se desmanchando. Ele está se derretendo. E solta um pouquinho mais. Tenta soltar um pouco mais. Liberar, respirar. Observar que o prana, a energia vital, vai fluindo por todo o corpo.
Inspirou, subiu. Devagar, ó, dobra o joelho direito. Segura com a mão esquerda lá no pé esquerdo e tenta abrir mais o joelho de trás, nessa linha aqui, olha, do da frente. Para você abrir esse músculo que é tão importante que é o psoas. Vai aproximando o calcanhar do glúteo. Quem puder já vai assim, ó, escorregando o pé lá pro cotovelo. Vai escorregando. Aí. Agora a mão direita aqui por cima, entrelaça os dedos da mão esquerda, se você puder. E daí tenta olhar mais para frente, mais na direção do seu cotovelo direito. Tenta deixar, abrir o ângulo do cotovelo direito. E solta tudo. Solta tudo, ó. E a gente vai juntar a planta dos pés aqui na frente. E agora aproximar o máximo que puder o calcanhar da virilha. O calcanhar chega o mais pertinho do seu corpo que você puder. Inspira, olha lá para cima, empurra os ombros para trás, abre o coração. Expira. Agora vai com a intenção não de levar a cabeça para os pés, mas talvez de levar a cabeça pela frente dos pés. Tentar levar a testa lá no chão. Observa, respeita o seu corpo, mas não se limita por quem você era talvez na prática do mês passado. Ah, eu nunca consegui fazer isso. Ok? Hoje pode estar com o corpo mais solto, hoje é um novo dia. Para de se limitar pelos eventos do passado. Respira e vai com a intenção. Lembra que tudo nasce na intenção. Inspira, sobe, subiu. Aí, faz o ganchinho aqui, ó, no dedão dos pés, devagar, sem pressa. Vai subindo os dedos dos pés, olha para cima, respira longo, vai esticando as pernas. Estica, concentra. Abre o peito, abre o coração, respira longo, respira, abre o peito. Dois. Ó, vai juntando as pernas, vai juntando, juntando, concentra. Fica aqui, vai tentando esticar os joelhos, olhar para cima. Respira. Agora, ó, dobrou os joelhos e a gente vai ficar com o corpo erguido. Coloca as palmas das mãos pro chão. Inspira, subir meus quadris, ó. Subir os meus quadris. Agora eu vou tentar subir os meus pés e ficar pelo menos três, ó. Três, força. Dois, força. Passei lá para trás. Fica aqui um pouquinho. Não, não, mas não passa pelo lado. Mesmo que não tenha conseguido ficar, passa nem que seja arrastando aqui, ó. Nem que seja assim, mas não passa pelo lado. Faz de novo. Isso. Daqui, subir os quadris e a gente vai fazer a mesma coisa. Esticar a perna esquerda, colocar a mão direita para o chão. Só que a gente vai fazer o ganchinho no pé e fazer a passagem para o Hanumanasana. Então a gente vai para o espacato. Então, ó, pé esquerdo aqui, mão esquerda aqui pro dedão do pé direito, esticou a perna, ó, concentra. Abrir, ó, abrir, tenta abrir, abrir, abrir. E daí pé pro chão e gira. Vamos, gente, faz o giro, nem que você coloque o pé pro chão. Você não faz o Hanumanasana, mas você vai fazendo. Você tem que ter a confiança ali no fazer. Respira, porque senão o seu primeiro sabotador é a sua mente. Eu não consigo. Nossa, eu nunca vou fazer isso. Então faz ali com confiança. Com a postura, com uma atitude interior. No yoga a gente chama isso de bhava. É uma atitude interior que eu vou fazer. Abre o peito, abre o coração. Se estiver vibrando, se estiver tremendo perto da região da virilha, ótimo, lindo. Agora, ó, só dobra o pé da frente. Lembra, antes a gente dobrou o pé de trás. Agora você vai dobrar o pé da frente.
para fazer a postura do pombo deitado. E Ekapada, Raja, Kapotasana mais para frente. Solta a cabeça para o chão, fecha os olhos, respira. Uma boa prática é que você sente seu corpo inteiro tremendo. Você sente o corpo vibrando, você sente que está liberando, que está tocando na nariz. Gira os quadris bem para o seu lado esquerdo. Sente abrir o glúteo direito. Inspira, abre o peito, fica aqui. Se você quiser fechar um pouquinho o ângulo do pé, tudo bem. Mas não fecha o seu coração. Ah, fecha os olhos. Essa postura ela é muito poderosa. Que ela libera ao mesmo tempo, ela abre ao mesmo tempo os quadris e o coração. Os dois lugares que a gente acaba fechando quando a gente quer se proteger, quando a gente se sente ameaçado. Agora, você não tem nenhuma ameaça, você está aberto, mudando a visão que o mundo é maravilhoso, que você se abrir para o mundo, você entra nas sincronicidades, coisas boas começam a acontecer, você começa a encontrar pessoas maravilhosas, oportunidades incríveis chegam para você quando você está aberto. Vai abrindo um pouquinho mais o peito, fecha os olhos e traz toda essa atitude interior. A atitude interior dessa postura é isso. Eu tô aberta para a vida, eu não me fecho. Eu tô aberta para as sincronicidades, eu tô aberta para as infinitas possibilidades. Eu não preciso me esconder, eu não preciso me recolher. Não existe nenhuma ameaça. Eu tô segura, protegida e por isso eu me abro. Lá no meu quadril nasce a minha segurança e a minha proteção. E daí no coração eu expando. Agora vê se você consegue ficar um pouquinho mais na pontinha dos dedos das mãos e abrir um pouquinho mais o coração. Talvez essa seja a melhor vez que você faça essa postura. Talvez esse seja o dia que você está mais expandida. Não precisa jogar a cabeça lá para trás, mas levanta um pouquinho o queixo. Respira fundo, abre um pouquinho mais. Mais um pouquinho. E daí você só descansa muito devagar, olha. Muito devagar você vai lá para frente de novo. Devagar, solta a cabeça. Se acontecerem espasmos, né? A pessoa que trava aqui, meu Deus, travei, não vou andar nunca mais. Calma, só solta, são liberações esses espasmos do seu sistema nervoso central. Tem alguma coisa ali que ainda está sentindo uma ameaça. E o corpo está liberando, daí a pessoa vai lá, daí ela, se machuca, agora eu não pratico mais essa postura. E às vezes, essa postura que você se machuca, que você não quer nunca mais fazer, provavelmente é a postura que você mais precisa fazer. Mas tem as resistências, muitas resistências. Baixa suas resistências aqui. Deixa o corpo se curar, deixa o corpo se abrir. Ó, a gente vai girar para o lado direito, vai trazer a perna lá de trás para frente, ó. Devagar, vai trazendo a perna lá de trás para frente. Pé esquerdo ao lado do joelho direito. Braço direito aqui, ó, por fora. Tenta hoje, ó, já chegar com a axila bem pertinho da coxa e a mão lá pro pé. Ah, tá muito longe, tá louca, não vou conseguir nunca. Calma, ó, vem. E a mão esquerda lá para trás. E gira a cabeça. Fica sentindo o seu corpo. O que cada postura te traz? Alguma resistência? Alguma memória? Qual dor ele ativa? O asana ativa?
campos de dores, de prazer. Expira, suga o abdômen, tosse tudo que puder. Quem puder agora vai tentar o enlace. Busca o enlace. Mão direita vai passando aqui por baixo. Nossa, só não fica nas, nos adjetivos ruins. Ai, como eu sou encurtada. Ai, o meu braço é curto. Nossa, como isso é difícil. Só sai dessa ruminação mental. Pode até ficar na dor, mas sentindo ela, sem ficar falando sobre ela. Se você puder, a mão esquerda entrelaça os dedos da mão direita. Fica na prática. Quem já enlaçou, tenta agora abrir mais o peito e ficar mais retinha, se curvar menos. Deixar o glúteo esquerdo no chão sem levantar, fechar os olhos, sentir o corpo. Respira, suga bem o abdômen. Volta, inspira. Ai, o corpo pede, né, a compensação. Você vai voltar para cá, ó, com a planta dos pés unidos. Mas o corpo já tá pedindo a compensação, você já vai dar. Mas leva agora a planta dos pés ainda mais pertinho da virilha. Mais. Mais pertinho que você puder. Coloca as mãos lá para trás, eleva os quadris e empurra os seus joelhos para o chão, como se você quisesse sentar em cima dos pés. Pode abrir a planta dos pés, não tem como eles ficarem juntinhos. Eles podem se abrir. As mãos estão apoiadas lá atrás, isso. Imagina que quer sentar em cima dos pés. Gira a planta dos pés para fora. Volta, senta. Gira agora a planta dos pés para fora. Tenta girar a planta dos pés para cima. Usa as suas mãos e tenta girar. Vai trabalhar bem o tornozelo. Ah, olha para os pés, assim, girados. Olha como não quebra. Olha que mágico. Olha para os seus pés, toca nele. A gente vai usar bastante os pés já já. Primeiro olha para eles, daí solta de novo. Agora, ó, empurra os joelhos para baixo, empurra. Leva os quadris lá para trás. Imagina que agora você quer tocar o peito nos pés, testa no chão. Se você quer tocar e consegue o peito, né, que é bem avançado, mas cuidado, só se você realmente consegue. Você leva o queixo lá no chão para tocar o seu tronco nos pés. Hum, Inspirou, subiu. Era para estar agora tudo vibrando aqui, ó. Final da prática é para sentir vibrar aqui. A gente sobe os joelhos, cruza as pernas e tenta ficar 3 segundos elevado. Subir os pés. Se você preferir subir os pés antes, experimenta, ó, vê se fica mais fácil. Subir os quadris depois. 3, 2, 1. Passou lá para trás, nem que seja arrastando, só não passa pelos lados. Muito bom. E agora a gente fica 3 aqui, elevando aqui. Pode cruzar ou não. Cruzando é mais fácil. Se você quer cruzar em espiral, subir os joelhos e subir os pés. E tenta ficar aqui, ativando o abdômen. Ou pés juntinhos e sobe. E volta. Inspira, sobe os quadris. Coloca o pé direito lá pro lado. Mão esquerda pro chão. Segura, ó. Dedo indicador e médio da mão direita lá no dedão do pé esquerdo. Esticou a perna, tenta abrir aqui, ó. Abrir, vai abrindo. Daí coloca o calcanhar esquerdo pro chão, está suado, escorrega. Cuidado com o suor. Ali e gira. Mas agora, ó, ai, como se o Hanumanasa não fosse a sua postura preferida da vida, mesmo que seja a que você mais detesta. Ai, se desmancha nele e se abre. Ah,
Sorri nele. Ai, que delícia. A melhor postura da vida. Mesmo que você não ache. Daí, dobra o pé da frente e vai lá pra frente. Uh, Salta, fecha os olhos, libera, que é pra se desmanchar, derreter. Tirar todas as couraças, todas as prisões que nosso corpo vai criando. Respira e vai soltando. Tenta girar bem os quadris pro lado direito. Respira longo. Inspira, começa a subir. Quem quiser, fecha um pouquinho o ângulo do pé. Abre o peito e capada, raja, capotar. Postura do pombo numa perna só. Tem seu corpo cada dia mais livre. Sente essa liberdade nascendo. Abre um pouquinho mais o peito. Abre um pouquinho mais o peito. Mais, mais, mais. Agora abre bem, vai lá para trás. Levanta um pouquinho mais do que isso. Imagina que destravou, derreteu, tinha uma camada ali de lama que foi limpa. Sol. E vai lá para frente, ó, devagar, vai para frente de novo. E deixa acontecer a postura que você acabou de fazer. Deixa acontecer as liberações para uma próxima prática, você vir a partir daqui, desse degrau. Sem os medos que você criou, talvez com as flexões para trás, sem as prisões que você vai colocando nas costas. Lembra que a coluna e toda essa musculatura que protege a coluna é o nosso tapete das emoções. Hum. Inspira, sobe, ó. Percebe que agora já não tem mais as resistências. O pé lá de trás vai passar por cima do joelho esquerdo. Tenta voltar o glúteo direito pro chão. Cotovelo esquerdo aqui por fora, mão direita aqui para trás. Tenta segurar com a mão esquerda o pé direito lá na frente. E o que que você precisa fazer para isso? Vai se entendendo com o seu corpo. É já uma prática sua. Fecha os olhos. Você é seu guia, você é seu mestre. Respiração curtinha, mais peitoral. Quem puder vai tentando enlace agora, o braço esquerdo por baixo da coxa direita, mão direita aqui, vai buscando esse enlace. Vai girando, sugando mais o abdômen, tentando ficar mais retinha.
Volta tudo. Estica as pernas. Estica as pernas. Tu vem pro Paschimottanasana. Fecha os olhos, encontra essa estabilidade. A mente ela fica com uma clareza incrível nessas práticas. Você termina a prática com um foco de águia. Você tá com energia para criar, mas você não tá acelerada. Mas você tá com energia. Você tá com clareza mental. Então vai descendo, vai observando tudo que abriu de espaço, vai descendo cada vez mais. Desce, estica mais as pernas, Lari, estica os joelhos. Respira, cotovelos lá pro chão, testa pro joelho. Quem puder, hoje vai segurar com a sua mão direita lá no punho esquerdo, atrás dos pés. Isso vai abrir mais, né, essa região ali embaixo das axilas do que propriamente dito as pernas. Respira, respira em Ujjayi. Respira fazendo um som de oceano, de concha pela garganta. Desce tudo que puder. Volta devagar. Inspirando. A gente vai para a ponte, planta dos pés para o chão. A gente vai usar bastante os pés agora. Primeiro, os quadris vão bem pertinho dos calcanhares. Sente os pés, sente os seus calcanhares. Abre os dedos dos pés, abre espaço. Você vai direto para a ponte. Mãos ao lado das orelhas. Inspira, ó, empurra bem o chão e sobe. Abre espaço. E a gente vai tentar esticar o joelho. Estica mais o joelho. E abrir o peito. Faz isso algumas vezes ou fica. Quem quiser voltar, volta. Volta. Não abraça os joelhos. A gente vai fazer mais uma vez. Só deita. Eu quero que você tenha essa sensação de sentir o corpo todo vivo, o corpo todo vibrante. Respira. Ah, vem de novo. A gente vai fazer no total 3 vezes. Mãos ao lado das orelhas. Inspira. Quem sobe primeiro a cabeça, fica aqui com a cabeça, ó. Mas empurra o chão. Abre o peito. Respira, vem. Expansão. Volta. Não abraça os joelhos, não abraça. Ai, fica nessa sensação. Para algumas, né? Morri, mas faço bem. Para outras, essa sensação de que vem que você quer fazer, mas ainda não consegue. Coloca aquilo que eu falei da atitude interior, se visualiza fazendo. O corpo é completamente maleável. Você pode moldar o seu corpo do jeito que você quer.
E a mente, ela também é completamente plástica. Então, sobe para a última, vem, última ponta. Setu Bandhasana ou Chakrasana, inspirou, subiu. Tenta usar bem os pés, tenta sentir os pés. Abre os dedos dos pés. Sente seus glúteos. E volta. Abraça os joelhos. Fecha os olhos. Relaxa tudo. Respira. Abraça bem os joelhos. Observa o corpo. Quem quiser faz uma massagenzinha para um lado, para o outro. Daí faz a postura do bebê feliz, mas fica nela, ó, afasta os pés, joelhos pro chão, fica aqui um pouquinho. Respira longo e fica na postura, fica empurrando o joelho. Você vai com o joelho para um lado e pro outro. Para um lado e pro outro. Daí segura com as mãos aqui, ó, por dentro dos pés, tenta esticar as pernas. Essa aula foi bastante abertura pélvica. Cuidado para não se machucar. Essa região é sensível. Estica, mas com muita consciência que você está querendo fazer a postura. Você não tem resistências para se abrir, para afastar as pernas, para abrir essa região do segundo chakra. E vai juntando os pés. E aqui você vai escolher qual invertida você quer permanecer. 2 minutinhos. Você pode vir daqui, invertida sobre os ombros. Você pode ir para invertida sobre a cabeça. Escolhe. Pode fazer 1 minuto cada. Tempo livre agora para sua inversão, a que você quiser fazer. Abre bem os dedos dos pés em qualquer uma delas. Seja qual for, você escolher o movimento dos dedos dos pés. Libera os seus pés. Isso. Permanente. Prepara para retornar. Quem fez investida sobre os ombros, compensem Matsuyasana, abre o peito, topo da cabeça no chão. Quem fez sobre a cabeça, só descansa. Embalasca, em postura da criança. Respira fundo, observa onde a prática de hoje te tocou, te expandiu, te trouxe essa questão da estabilidade, da persistência, da resistência e da resiliência. Senta. Hoje a gente vai sentar com as pernas cruzadas, indicador e polegar juntos, os olhos fechados.
Coluna bem retinha. E você vai se imaginar como uma grande montanha. Sente a potência, a imponência, a grandiosidade de uma enorme montanha. Tudo passa ao seu redor, estações, talvez pessoas, você continua ali, na sua potência e na sua grandiosidade. Sente a grandiosidade de estar estável, na sua imensidão. Deixa esse sorriso, completude, você está consciente da sua imensidão, da sua estabilidade, está consciente de ocupar o seu lugar no mundo, de estar confortável com isso. Aqui é a prática para quem tem que finalizar pontualmente, encerra. Para quem puder deitar em Shavasana, deita um pouquinho, fica um pouquinho em Shavasana. Ou fica meditando um pouquinho mais. Você é o seu guru e você vai ficar nessa imensidão. Fica o quanto tempo você puder mergulhar nesse tempo. Namastê.